na nossa vida, do ministério aqui do Liga Ágape Sobral. E o tema do imersão é a igreja do fim. Pedro, o que é a igreja do fim? Amados, porque nós acreditamos que nós estamos, se não muito perto, mas nós estamos nos últimos dias. E não é segredo para nenhum bom crente, né? Que nos últimos dias o Senhor irá levar a sua igreja e Deus irá reinar. Agora, a grande questão é que qual é a igreja que o Senhor espera encontrar? E o que Ele vai fazer? Antes de nós falarmos um pouco sobre isso, irmãos, nós iremos falar algumas coisas aqui que talvez confronte, né, a sua visão bíblica, a sua visão a respeito do fim dos tempos, não sei. Então você é livre, irmão, para concordar comigo ou não. Porém, eu só peço que, se você discordar, discorde na Bíblia. Tá bom? Para que você não caia no erro de estar enganado. E, amados, nós acreditamos, irmãos, que coisas muito difíceis irão acontecer nos últimos dias. Nós acreditamos que nos últimos dias, irmãos, já está acontecendo, na verdade, muitas provações, dificuldades e desafios a igreja vai enfrentar. Irmãos, essa pregaçãozinha, irmãos, de 3 passos para a vitória, 3 formas de ser abençoado. Irmãos, eu não sei se a gente está firmado só nessa pegada, irmão, se a gente vai conseguir dar conta. E eu queria pedir que você abrisse a palavra de Deus em Atos capítulo 3, versículo 19, versículo 21. Alguém tem algum compromisso para depois do culto? Alguém tem? Alguém aqui dorme antes de meia-noite? A Aline, a Taline, a Emily, a mãe da Emily, o Azaf. Dá para conciliar, viu, gente? Então, 11h30 deixa você ir para casa, tá bom? Pode ser, amanhã é sábado. A mãe da Emily aí vai dar um desconto para ela acordar mais tarde amanhã, né? Não? Ah, Tadei, quem foi? A Taline, tu não trabalha amanhã não, Taline. Pode dormir tarde hoje. Trabalha também? Meu Deus, fala com o Netão, bota esse patrão na justiça. Estão te escravizando aí. Amados, Atos capítulo 3, versículos 19 ao 21 diz assim, ó: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos profetas. Então, irmãos, primeira coisa que eu quero que nós venhamos a entender: Pedro nos mostra que tem um pré-requisito da parte de Deus para que o Senhor venha, que é o arrependimento. Para que nós possamos estar com Cristo e desfrutar da restauração de todas as coisas, tem um pré-requisito que se chama arrependimento. E eu quero falar com vocês sobre o que são essas coisas. Como eu disse, esse é o propósito do imersão, para que nós venhamos a entender um pouco. Um pastor uma vez disse que o que você entende sobre o fim é o que define o seu presente. O problema é quando a gente fala de fim dos tempos, escatologia, essas coisas. Irmãos, é tanta viagem, cara. É tanta coisa que o pessoal pensa. É marca da besta, é anticristo. Só, irmãos, que eu acho que, se eu não me engano, tem
um ou dois capítulos em Apocalipse que vai falar da marca da besta. O anticristo é falado, irmãos, mas sabe o que é que se mais é falado, irmãos? É sobre o reino de Deus. E nisso eu quero trazer para vocês o plano de salvação. Todo mundo aqui que já foi batizado, que já foi discipulado, foi ensinado para você o plano de salvação. Eu não sei como foi que ensinaram para você, com certeza, como a mim, muitas pessoas tiveram um ensinamento parecido. Mas eu quero tentar ensinar para você, mostrar para você, talvez de uma forma que você não viu ainda. Talvez um judeu convertido, se ele sentasse para conversar com a gente, ele ia mostrar um plano de salvação talvez um pouco diferente do nosso. Irmãos, a vinda do Senhor está totalmente ligado ao seu plano e o projeto de salvar a humanidade de seu pecado. Tudo começou, irmãos, quando a nossa amiga Eva, estava lá e comeu aquela bendita fruta que nós não sabemos qual é. Tem gente que diz que é maçã, tem gente que diz que é coco, não sei. Mas eu não sei qual foi a fruta, que Eva comeu. Para algumas pessoas, irmão, com certeza, a Milena mesmo, se fosse lá, a cobra ia oferecer uma manga. Ela, aí, não, mas bota sal em cima que fica bom. Aí no instante ela ia cair, irmãos, a gente estava lascado, Então, talvez podia ser um mamão igual esses daqui, da igreja, uma manga igual a do vizinho que a gente pega de vez em quando aqui. Mas, de alguma forma, ela cai no pecado, o homem cai na devastação do mal. Mas o Senhor faz uma promessa, que nós chamamos, quem está vindo para a escola bíblica, isso aqui não é novidade, o proto-evangelho, que alguns teólogos chamam. Deus diz para a serpente, olha, o descendente dela vai pisar a tua cabeça. E Deus desenvolve, como todos nós conhecemos, a partir de Abraão, até como é que nós conhecemos o plano da salvação. O Senhor Jesus, nós éramos pecadores, caídos, sem a oportunidade de sermos salvos. O Senhor Jesus Cristo manda o seu Filho, que morre por nós, através como é que eu esqueci como é que chama, um nome muito conhecido. Mas enfim, nós somos substituídos. Jesus, ele na cruz, diz para Deus, olha, eu estou representando ele. E Jesus morre a nossa morte para que nós venhamos a viver a sua vida. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, e o véu é rasgado, nós podemos ver o Senhor. Só que quando você vai para o Antigo Testamento, como é que o Senhor desenvolve esse plano da salvação? E eu queria pedir que você abrisse Zacarias capítulo 14, do versículo 9 e 10. Zacarias capítulo 14, versículo 9 e 10. Se a Ellen estava conversando comigo ali, a Ellen, e disse que quer casar, Pedro chegou baixinho para mim, Pedro, eu quero casar, mas é o seguinte, esses homens estão muito frouxos. E eu disse, é verdade, viu, Ellen? Imagine se fosse feio, Ellen? Estava mais difícil ainda, Então, irmãos, na igreja tem mulher de Deus. Se aviem. Zacarias capítulo 14, no versículo 9. Cadê? 7, 8. O Senhor será rei de toda terra. Naquele dia haverá um só Senhor. É NVI, tá bom, Ellen? Do meu pai é NVT, mas o meu é NVI. Nem NVT é, Aqui é a minha NVI. Diz assim, o Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, o seu nome será o único nome. A terra toda, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Arabá. Mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina e desde a torre de
Hananel, até os tanques de prensar uvas do rei. Será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Pronto, fica aí. Amados, se puder também, bota aí, Helenilda, para mim, Amós 9, do 11 ao 15. Amados, como é que Deus promete restaurar o mundo? Através de um reino. Através de um governo. A Bíblia, isso aqui é apenas um dos inúmeros versículos, se você ler, quem quiser ler, Isaías, do capítulo 1, do capítulo 44 até o 48, você vai ver uma construção do Senhor, falando sobre várias promessas sobre o reino do Senhor. Irmãos, em Isaías, se eu não me engano, não sei se é capítulo 45 a 46, 200 anos antes de Ciro, Isaías já diz que Deus usaria o rei da Pérsia, 200 anos antes. Ele diz até o nome do cara, que para reconstruir a cidade de Israel. Antes de ter o exílio, Isaías promete o exílio e promete a restauração do exílio. No Antigo Testamento, essa restauração, essa salvação, ela é a respeito de um Messias que vem para reinar um reino militar, um reino político, um reino físico. E a partir deste reino, Isaías capítulo 11, se eu não me engano, que ele fala que o lobo e a presa vão andar em paz e tal, e ele fala que a partir desse reino, que ele disse para Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. O Senhor chega para Abraão e diz assim: olha, Abraão, a partir de ti, a partir da tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Sai da terra dos teus pais, vai para a terra que eu te prometi. Então o Senhor dá para Abraão uma terra, o Senhor disse para Abraão que ele vai ter um povo, e que a partir deste povo, todas as nações serão abençoadas. Então, em Amós capítulo 9, versículo 11, diz: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. O que é a tenda caída de Davi, irmãos? Um sistema político. Davi representa aqui, irmãos, governo, política. E ele diz: consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado. Pode passar? Para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem. Declara o Senhor que realizará essas coisas. Pode passar. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar e pisar das uvas, até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Último versículo 14. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruína e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, e cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Então o Senhor promete um Messias, Ele promete um reino, Ele promete um governo. E esse governo é a partir de Cristo. Então, irmãos, por isso que quando Jesus chega, eles esperavam um reino militar, que ia acabar. Os discípulos perguntam para Jesus em Atos: e aí, Jesus, quando é que você vai restaurar Jerusalém? Jesus fala: tem tempo para todas as coisas. Pedro, mas qual é a grande questão? A grande questão é o que o Senhor Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 3, versículo 2. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Qual é a grande questão, irmãos? É que esse reino aqui é santo. Ele é físico, ele é literal e ele é real, mas ele é santo. O Senhor Jesus chegou para que nós pudéssemos nos arrepender, para que nós pudéssemos deixar o velho homem, porque a nossa carne, a nossa vida caída não vai poder entrar nesse reino. E os judeus não entenderam isso. O reino de Deus é um reino judaico, porque o rei é judeu. Jesus é judeu. Amados, por que isso não é tão comum para nós?
no ano 135 depois de Cristo, se eu não estou enganado, os judeus são completamente exilados de Jerusalém. Jerusalém, depois passa um tempo, Jerusalém é dominada pelos muçulmanos, depois o Império Bizantino, passa a história, vem história. Só que durante todo esse tempo a igreja começou a crescer. Essa verdade de um reino físico a partir de Israel era inquestionável para os apóstolos. Pedro fala, quando ele restaurar todas as coisas. Só que, o que é que acontece? Deus vai fazer um reino a partir de Israel, mas Israel não existe. E aí, no decorrer da história da igreja, a teologia se mistura com a filosofia, a ideia de um céu que você vai para escapar das coisas materiais que são corrompidas, surge a ideia de que tudo aqui é mal e só lá é bom. E aí a nossa teologia vai se misturando com a filosofia, até nós construímos algumas coisas. Em 1517 nós temos a Reforma Protestante, que a Reforma Protestante ela vem de uma igreja católica completamente antissemita, porque é uma igreja que se constrói antissemita porque a igreja foi perseguida por judeus. Lutero era um dos caras que mais odiava os judeus. O final de sua vida foi marcado por sérios problemas por conta de algumas declarações dele contra os judeus. Você pode pesquisar na internet que você vai ver isso. E aí se constrói toda uma teologia baseada nisso e cria-se uma palavra que muitas pessoas aqui já ouviram. Nós somos o Israel de Deus. Quem já ouviu isso aqui? Nós somos o Israel de Deus. E aí a teologia pega todas essas promessas que Deus disse aqui, que Ele vai reinar a partir de Jerusalém, Ele vai reinar em Israel, que Ele vai colocar Israel no seu lugar para sempre, jamais vai ser tirado. E eles dizem, não, isso aqui foi tudo colocado para a igreja. Se você pensa assim, Deus te abençoe, eu não estou aqui para militar contra a sua vida. Tem espaço para todos no reino de Deus, meu amado. Como eu disse, se você discorda de mim, discorde na Bíblia, para que você não se prejudique. E aí nós esperamos um céuzinho, que São Pedro vai estar na porta. Irmãos, o céu é o reino. Eterno, físico e perfeito do Senhor. A Bíblia diz, João diz, eu vejo um novo céu e uma nova terra. É físico. Palpável. Você não vai ficar flutuando, não. Desculpe, mas você não vai ter asas. Me desculpe. É algo físico. Você não vai ficar desocupado no céu. O Apocalipse fala que eles estavam lá servindo no templo. Desculpe, mas você não vai passar o dia sem fazer nada. E se constrói essa ideia de um céu. Irmãos, essa ideia que nós temos de céu é filosófico. É filosófico, não é bíblico. A teologia se misturou com a filosofia. Tem problema nisso? Não, irmãos. A gente precisa da filosofia para explicar algumas coisas. Enfim, esse é o plano de salvação. Nós fomos salvos, redimidos pelo Senhor, para que nós possamos reinar com Ele eternamente. Nós vamos reinar com Cristo. Só, irmãos, que algumas coisas no decorrer da história mudaram. Não sei se foi 14 de maio de 1948. Uma resolução da ONU é feita, devolvendo para os judeus o Estado de Israel. Irmãos, no mundo acadêmico, teológico, a galera ficou louca. Foi um dos primeiros grandes sinais da volta de Cristo, irmãos. Israel tem um Estado novamente. 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel toma o controle de Jerusalém.
Aí, irmãos, o negócio começou a ficar sério. Em 2023, 7 de outubro de 2023, Hamas, aquele negócio todo. Até aí, irmãos, tudo normal, é guerra. Israel, infelizmente, está em guerra. Mas tem um negócio, uma coisinha, irmãos, que está fazendo toda a diferença, que vocês não estão percebendo. O ódio aos judeus. A palavra nos deixa claro que os judeus serão odiados. Zacarias capítulo 14, versículo 2 diz: reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como fez em dia de batalha. Naquele dia os pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e ao monte se dividirá ao meio e o leste a oeste por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Então um dia, irmãos, o ódio vai se aumentar tanto contra aquele povo. E uma das coisas que Jesus vai fazer quando voltar, irmãos, é meter a peia num bocado de gente, irmão. É sério. Desculpe pela palavra, irmãos. Mas a Bíblia está dizendo, o Senhor, como num dia de batalha, o que foi que a filosofia fez? Colocou isso aqui como literal. O problema, irmãos, é que a gente tem que saber, irmãos, separar a espada, a força que Jesus teve quando virou as mesas na frente do templo, da espada de Pedro que cortou a orelha. E às vezes a gente não sabe separar, irmãos. Nós estamos em um período, se você que está me escutando, você não tem Jesus na sua vida, nós estamos em um período da graça, período que o Senhor está de braços abertos. Vinde, amados da minha alma. Jesus está de braços abertos, você pecou, eu te perdoo. Mas a Bíblia, nós vamos ver isso mais na frente, diz que chegará um dia, o dia da vingança do Senhor. Quem já leu isso na Bíblia? O dia da vingança do Senhor. Ah, Pedro, Deus é mau, irmãos, Deus não é mau. A gente acha que a ira é o oposto do amor. A ira não é o oposto do amor, irmãos. A ira e o amor andam juntos. Quem aqui namora, é casado, levanta a mão. Você já parou para pensar? Seu namorado, aquela coisinha linda de Jesus, que Jesus te deu. Aí você chega em casa, você chega, meu namorado disse que vai estar trabalhando hoje. Aí você vai dar uma volta no arco. Aí ele está lá no arco, naqueles banquinhos ali, perto da padaria, né? Sentado, com a bonitinha. Ninguém vê duas pessoas, vê uma pessoa. Irmãos, é que nem uma facada no seu coração, né? Ah, meu Deus. Quem nunca, né, irmãos? Quem nunca? Faz parte da construção do caráter do homem, irmãos. Assim mesmo. Já passei por isso também, não se preocupe. Não com a Milena é imaculada. Mas quem nunca? Sabe isso? Sabe por que é que você fica com ódio? Porque você ama. A traição te gera raiva porque você ama. Então, o Senhor está irado com a humanidade porque Ele ama. Se Ele não amasse a humanidade, Ele que se exploda, mano. Quem aqui já teve aqueles amigos que você deu graças a Deus que Ele deixou de falar com você? Ai, meu Deus, graças a Deus parou de andar lá em casa, não aguentava mais, fica aí não expulsado. Aquelas pessoas que chegam na sua casa, que você não gosta dela, ela não gosta de você, você tem que fingir que gosta dela, e ela finge que gosta de você.
Você, graças a Deus, essa amizade acabou. Ainda bem. Você nem pouco se lixar. Agora, quando alguém que você ama te machuca, você sente ira porque você ama. Então, o amor de Deus por nós, o nosso pecado desperta nele uma ira, que ela será dispersada sobre aqueles que não se entregaram ao Senhor. E esse, irmãos, é o plano da salvação. Um Deus que vai reinar. E Ele veio nos resgatar para que nós possamos reinar com Ele. Pedro, mas se tudo isso é para Judá, é para Jerusalém, é para judeu, como é que eu faço parte? Bota aqui para mim Romanos 11, Romanos capítulo 11, versículo 11. 11. Cadê? No versículo 11. Diz assim, novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se as transgressões deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significa a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns dele, pois a rejeição deles é a reconciliação do mundo. O que será a aceitação, senão a vida dentre os mortos? Se é santa da parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Cadê a parte do enxertado, pelo amor de Deus? É isso aqui, né? Se alguns ramos foram cortados, vocês, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Ou seja, nós somos o que, amados? Enxertados. Nós, junto com Israel, fazemos parte do plano do Senhor. Israel não foi anulada para que a gente fique. Não, nós fomos enxertados neles. Todas as promessas que Deus fez para Israel vão se cumprir, irmãos. Deus diz que é para sempre. Se Deus diz que é perpétuo, é para sempre. Todas as vezes que Deus promete o reino para Israel, todas as vezes que Deus promete que vai cumprir para eles, Deus diz, não, é para sempre, é perpétuo, não vai se acabar. Aí a nossa teologia, que tem que explicar tudo, às vezes, irmãos, nós esquecemos de colocar a nossa fé em prática. Não tinha um Israel construído, estava devastado. O Império Bizantino, os muçulmanos dominavam. E aí os reformadores, homens de Deus, glória a Deus por toda a contribuição da reforma. O que é que a teologia dos reformadores, que é uma teologia boa, eu estudo a teologia reformada, eu gosto, amém, glória a Deus, mas eles não conseguem explicar isso e eles dizem o quê? Deus substituiu Israel. Por isso que alguns grandes pregadores reformados no Brasil, eu vi um dia desse ele dizendo assim, não, Deus já cumpriu sobre Israel tudo que tinha de cumprir. Irmãos, teologia é uma bênção, você tem que estudar teologia, eu estudo teologia, eu sou seminarista, mas uma coisa nós precisamos entender, que o Evangelho é por meio da fé. Ele traz à existência as coisas que não existem. Se Deus diz que Israel vai reinar para sempre, o que a gente tem que fazer? Crer que vai ser para sempre. Pedro, e quando essas coisas irão acontecer? Bem, tudo isso, irmãos, o reino eterno que o Senhor vai reinar para sempre, vai acontecer na segunda vinda de Deus, do Senhor Jesus. E eu quero
falar sobre a segunda vinda do Senhor em 3 etapas. Abre para mim aí, Mateus, capítulo 16, versículo 27. Coloca aí para mim, Helenildo, me ajuda. Não, bota 1 Tessalonicenses 3,13. 3,13. 1 Tessalonicenses 3,13. Diz o quê? Que ele fortaleça... 3,13? Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Mateus capítulo 25, versículo 31. Por favor. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Então nós temos uma certeza. Jesus vem. Amém? O Senhor vai vir. Mateus 16, 27. Não precisa botar, bota o 13, 26. Mateus 16, 27 diz que o Senhor vem com a glória do seu Pai. Mateus 16, 27 diz que ele vem o quê? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que tem feito. Que é isso aqui, irmão? Galardão. Você não está direitinho com o Senhor, irmãos? Lembre-se, salvação não nos custa nada. Mas a recompensa lá no céu, irmãos, o nosso galardão, o reino, nos custa tudo, tá? Então, o Senhor Deus, ele vai vir em glória do Deus Pai. Ele vem com grande poder. Ele vem com chamas de fogo, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 a 8. Não precisa botar, quem quiser anotar a referência. E ele vem como um relâmpago. Esse aqui eu queria que você colocasse. Mateus capítulo 24, versículo 27. Ele vem como um relâmpago. As pessoas, irmãos, aqui, algumas pessoas acreditam em um arrebatamento secreto. Eu não vejo dessa forma, tá? Eu vejo que todo olho verá quando o Senhor vir. Mateus capítulo 20 vai dizer assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Nos versículos seguintes vão dizer: todo olho verá. Todo mundo vai ver, irmãos, o Senhor. As nações irão se lamentar. Segundo ponto sobre a vinda do Senhor: ele virá marchando como um guerreiro sobre a terra. Sua marcha por terra revela seu cumprimento com a causa da justiça, manifestando o seu amor e zelo ardente. Coloca para mim Isaías 63, do versículo 1 ao 6. Eu estou indo um pouco rápido, irmãos, por causa do tempo, mas vocês vão entender. Então, amados, nós vimos que o Senhor, ele virá nas nuvens, e nós vimos que quando ele vier, ele vai marchar sobre a terra. Olha o que é que Isaías diz. Quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bozrá, acho que é isso, não é? Bozrá, com as roupas tingidas de vermelho. Quem é aquele que, num manto de esplendor, avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Irmãos, nós lemos em Zacarias capítulo 14, que o Senhor vem para brigar, irmãos. Ele vem para a batalha. Eu não quero ser a pessoa que vai se encontrar com eu não quero ser a pessoa que vai se encontrar com Jesus irado. Eu quero ser a pessoa que vai se encontrar com Ele nos ares. Porque essa pessoa aqui ouviu a palavra de Deus e não se converteu. Essa pessoa aqui teve a oportunidade de entregar o seu coração a Deus, mas não entregou. Essa pessoa teve sobre ela bênção e maldição e escolheu a maldição. E pelo seu amor, por estar irado com a humanidade, o Senhor vai descer sobre a terra e vai marchar sobre a terra. E a Bíblia nos mostra que as suas vestes serão manchadas de sangue dos seus inimigos. Vocês estão com medo? Amém, eu também estou, irmãos. Eu fico de joelho e eu digo: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque eu não quero, Deus, estar debaixo da tua ira. Irmãos,
E para nós sintetizarmos, a palavra de Deus nos mostra, irmãos, quem quiser o esboço dessa palavra, eu dou para você. Tem todas as referências aqui. Mas a palavra, a Bíblia nos mostra que o Senhor irá vir, irmãos. Todo olho vai ver. E Ele vai descer sobre a terra. Ele irá exercer o seu juízo sobre a terra. E Ele vai até Jerusalém, irmãos. Ele vai partir o anticristo no meio com o sopro da sua boca. E vai reinar. Isso é motivo de nos alegrarmos. Pedro e nós, onde nós estaremos? Vamos comigo para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Versículo 29 diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Irmãos, desculpe a minha franqueza, mas sabe qual é o problema? Não é o problema, mas sabe qual é talvez a dificuldade da nossa teologia, que, como eu expliquei para vocês, veio de uma construção onde talvez era difícil olhar pelos olhos da fé, mas muitos teólogos, muitas igrejas estão vendo esse momento do fim dos tempos por outra perspectiva. Se você criar assim, mais uma vez, me perdoe, você não vai deixar de ir para o céu por isso. Mas o problema, irmãos, é que nós focamos no arrebatamento. Pedro tem problema no arrebatamento de forma alguma. Nós focamos no arrebatamento, não no reino. As nossas canções não é sobre um reino. As nossas canções são sobre um arrebatamento. Nós focamos no escape, não na glória do Cristo. Nós focamos no momento que, está tudo difícil, mas eu vou ser arrebatado. Irmãos, quer ver um crente virar marcha e dizer que ele vai passar pela grande tribulação? Ele fica louco. Se você crê, irmão, você não vai deixar de ir para o céu por isso. Como eu disse, vá na Bíblia, confirme isso na Bíblia, porque assim, eu estou me preparando psicologicamente para os dias que vão vir. Eu encho o saco da minha esposa, falando sobre isso, da minha cunhada que ficou lá em casa, do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos, porque, irmãos, assim, se a gente for arrebatado, coisa boa, irmãos. Mas, e se, irmãos, a gente passar? E você achando que ia estar brincando de pega-pega com São Pedro? Amados, no versículo 31 diz assim: e ele enviará os seus anjos com... Olha, depois das aflições, depois de tudo isso, nós vamos ver o Senhor. E Ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos e a outra extremidade dos céus. Abre lá você, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Amados, não tem como eu entrar no detalhe de tudo, mas o que vai acontecer, irmãos, é que a Bíblia nos diz que os mortos ressuscitarão primeiro,
Depois nós que estamos vivos, nós teremos o nosso corpo transformado e nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, para as bodas do Cordeiro. Amém? Tudo entendido? Irmãos, está lá em primeiro, quem quiser anotar. Ressurreição dos mortos primeiro, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16. E aqui em 1 Coríntios vai falar o quê? Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, nem todos seremos transformados. No momento, perdão, irmãos, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá as palavras que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E vem o mais importante: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, irmãos, o que é que vai acontecer num piscar de olhos? É o arrebatamento? Não, é a transformação do nosso corpo. Irmãos, no momento que essas coisas forem acontecer, nós veremos o Senhor. Será um dia glorioso para nós. A Bíblia mostra que Ele vai vir em glória, todo olho vai ver, todo mundo vai se arrepender. Essa última trombeta, irmãos, está lá no livro de Apocalipse. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre a grande tribulação. E qual é o nosso comportamento nesse momento? Mas, quando nós virmos o Senhor vindo no céu, os anjos dEle nos recolherá e nós seremos o que? Arrebatados, seremos nosso corpo transformado. Só para finalizar esse ponto, abre lá em Apocalipse capítulo 22, no versículo 12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e retribuirei a cada um de acordo com o que faz. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, irmãos, nós nos encontraremos com o Senhor e Ele vai nos recompensar, irmãos. Sabe? Eu tinha uma prova amanhã, mas eu vim para a igreja. Tem uma recompensa para você. Pedro... Hoje eu fui tentado como nunca, mas eu dobrei o meu joelho, o Senhor me tocou e eu resisti ao pecado. Tem uma recompensa para você. Pedro, eu tinha todos os motivos para poder viver uma vida no mundo distante do Senhor, mas eu escolhi Cristo. Foi difícil? Foi. Eu perdi emprego, eu perdi amigos, eu perdi referências, eu tive que passar constrangimentos. O Senhor te recompensará, irmão. Isso, irmãos, é o estabelecimento do reino de Deus. Depois dessas coisas, irmãos, nós teremos um milênio, não dá tempo de falar sobre isso, mas aí irá se cumprir aquilo que está lá em Apocalipse capítulo 8. No último capítulo de Apocalipse. Eis que vejo um novo céu e uma nova terra. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Naqueles dias, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quem quer viver isso, irmãos? Eu quero. Eu preciso viver isso, irmãos. Pedro, qual é o nosso papel? Irmãos, João capítulo 1, versículo 23, diz: a voz do que clama no deserto, prepara o caminho para o Senhor. Não é isso? Você já parou para pensar por que a voz clamou no deserto?
Porque em Jerusalém ninguém ouvia a voz de Deus, irmãos. O Senhor levanta João Batista para clamar no deserto em uma forma de protesto contra aquela nação. Um protesto de Deus contra Israel. Eu estou clamando no deserto porque aí ninguém ouve a minha voz. Irmãos, você já parou para pensar, irmãos? Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Será que quando o Senhor vir, nós vamos perceber que é o Senhor? Será que nós estamos preocupados em nos preparar para esse dia? Será que Deus vai precisar gritar em outro canto e não na sua igreja? Será que nós, como igreja, estamos com os ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor? Irmãos, esse é o nosso chamado. O tema da nossa imersão é a igreja do fim. Sabe o que é a igreja do fim, amados? É uma igreja que prepara o caminho para o Senhor. Sabe o que é uma igreja que prepara um caminho para o Senhor? A igreja que prepara o caminho para o Senhor é uma igreja que vai promover um ambiente onde se ouve a voz de Deus. Sabe qual é a igreja aqui? Sabe qual é o nosso papel como jovens? A maioria de vocês são jovens. Eu acho que ninguém aqui, com exceção do meu pai e da minha mãe, que estão ali atrás, nossos pastores, eu acho que ninguém aqui tem mais de 40 anos, com exceção da Natália, que fez 41. Não foi, Natália, um dia desse? 15, né? Ninguém aqui tem mais de 40 anos de idade, irmão. O nosso papel é preparar um caminho para o Senhor. Sabe, amados, tem uma música do Ministério Morada que toca demais no meu coração. Que ele diz que quando ele olhou nos olhos do Senhor, ele se surpreende. Porque os olhos de Deus não estavam nele. Estavam no perdido, no angustiado, no pobre e aflito. Eu esqueci o resto, irmão. Sabe, amados, nós temos que preparar um caminho para que a igreja ouça a voz de Deus. Nós temos que preparar um caminho, irmãos, um ambiente, um lugar para que quando o Senhor falar, irmãos, a gente possa ouvir, para que não precisemos ouvir lá fora, mas que aqui dentro se ouça a voz de Deus. É isso que nós precisamos fazer, amados. Porque quando nós estamos ouvindo outras vozes, nós não estamos ouvindo ao Senhor. E isso é feito por meio do arrependimento, irmãos. Foi o que Pedro disse. Foi aquilo que Pedro falou. Se arrependam para que os seus pecados sejam cancelados. Para que quando Cristo venha restaurar todas as coisas. Qual é a condição, irmãos, para que nós venhamos a viver a restauração de todas as coisas com Cristo? É nos arrepender. Pedro, que é arrependimento, irmão, você sabe que arrependimento é deixar para trás. Irmãos, a moda hoje do cristão é conciliar o pecado com Cristo. O esforço de alguns é conciliar o pecado com a igreja. Eu estou lá vivendo na fornicação, mas eu estou na igreja. Eu estou lá todo dia preso na pornografia e eu não ligo para isso, eu vou fazer isso sem peso na consciência, mas eu estou na igreja. Eu estou lá passando rodo na minha escola, mas eu estou na igreja. Eu estou lá com altos níveis de sensualidade, tentando pegar todo tipo de homem, todo tipo de mulher, mas eu estou na igreja. Irmãos, o pecado que nos mata é aquele pecado que nós pecamos e nós não nos preocupamos em deixar, em que nós não tomamos decisões radicais para deixar. A última vez que o pecado te pegou, você caiu no rosto no chão, pedindo a Deus, me perdoa, pelo amor de Deus. Irmãos, o triunfo do diabo não é te derrubar no pecado. O triunfo do diabo é te fazer não levantar. Esse é o triunfo do diabo. Porque ele sabe que se você cai do pecado, Deus te levanta. Ele sabe disso.
Você acha que o diabo não conhece a graça de Deus? Ele sabe, ele pode não ter experimentado, mas ele sabe. Se hoje você se jogar aos pés de Cristo, Deus te levanta, irmão. Mas não vai existir perdão onde não há arrependimento. Não existe perdão onde não há arrependimento. E onde não há arrependimento, não se ouve a voz de Deus. Se nós não largarmos a iniquidade, os nossos filhos afundarão na iniquidade. Se nós não largarmos o pecado, os nossos filhos não ouvirão a voz de Deus. Você acha mesmo que você, jovem, vive uma vida diante de Deus, não vai aos pés de Cristo para pedir perdão, vai casar, vai ter filho? Você acha que o teu filho vai ler a Bíblia porque você não lê? Mas você sabe por que eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor? Porque eu cansava de, chegava em casa à tarde, eu estava vendo o meu pai afundado na Bíblia, lendo horas e horas. Ah, Pedro, meus pais não são crentes, eu me converti. Amém, Deus teve misericórdia da sua vida. Mas quantos jovens estão lá fora, sem Cristo, sem o Senhor, porque não teve uma referência dentro de casa? O fracasso da nossa geração é o fracasso da família. O YouTube discipula crianças hoje. A Netflix discipula crianças hoje. Se nós não prepararmos um caminho para o Senhor, não ouvirão a voz de Deus, amados. Nós estamos atrasados doutrinalmente, teologicamente, espiritualmente, na nossa fé, porque muitos que vieram antes de nós não prepararam um caminho. Quantos de nós tivemos que quebrar pedra no nosso ministério mesmo, irmãos? Aqui mesmo, nos jovens. Eu não sou o bambambam, eu sou um lascado, irmãos, mas quantas vezes eu e a Milena, minha esposa, tínhamos que quebrar pedra atrás de pedra, porque não pegamos um caminho ladrilhado, porque não pegamos um caminho, está aqui, é por aqui. Os nossos jovens hoje são uma bênção, mas depois de o quê? 6 anos? 6 anos. Lutando contra gente incrédula, ignorante, que não quebrantava o coração, que afastava e não juntava. Depois de 6 anos, e a Bia ainda quer ir embora. Por quê, amados? Porque construir um caminho não é fácil. Essa igreja tem 25 anos, a igreja estava, depois de ter sido dividida, ficou uma pessoa, pega o pobre do Carlinhos lá de Fortaleza, traz para Sobral. Pau, irmão, pé, tijolada, pedrada, ingratidão, traição, divide de novo. Sai gente, chama daquilo, chama do outro, ansiedade, cabelo branco, choro, lágrima. Por quê, amados? Por quê? Porque a gente tem que aprender a preparar um caminho. Nós não trabalhamos para nós trabalhamos para os nossos filhos. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, você vai ficar velho. Eu estava em casa hoje, aí meu irmão fazia assim uma semana que eu brigava com o meu cabelo. Eu penteava para um lado, e eu penteava para o outro. Eu, Milena, que foi que o Jair cerrou dessa vez? Que não dá certo. Aí eu me zanguei, penteei o cabelo para cima. Desde que eu atingi a minha fase de independência na adolescência, que eu disse, mãe, você não vai mais pentear meu cabelo para cima. Aí quando eu pentei o cabelo para cima, eu me olho no espelho, eu pensei, valha meu Deus, o cabelo está igual ao do meu pai. Até as entradas, irmão, aqui, ó. Eu, misericórdia, meu Deus. Meu pai é tão bom que Jesus fez 2, né? Mas só no rosto, meu irmão, porque tu é longe. Irmão, você vai ficar velho.
De vez em quando eu arranco um cabelo em branco da menina, porque ela é bem novinha. Tem uma infecção no couro dela que toda vida nasce um cabelo branco. Não sei o que é isso. Só pode ser, irmão, um sinal. Vem quando te arranca. É porque a gente tem 20 e poucos anos. Você vai ficar velho, irmão. Esses dias a gente estava refletindo que a Esté casou. Eu pensando, meu Deus, a Esté casou. Achou um corajoso, um destemido. Mas a gente enganou o Renan bem direitinho durante 4 anos. A bichinha, gente, é uma benção. Sorte do Renan ter pegado a Esté. Mas ela casou. Eu, vale, meu Deus, a Esté casou. Aí daqui uns anos, está lá na casa do meu pai, um menino velho fazendo zoada, brigando, se esmurrando lá. O que é isso, irmãos? A gente vai chegar um dia, o tempo vai passar e a gente vai ter que olhar para trás e o Senhor vai nos cobrar o que nós fizemos com a igreja dele. Sabe como é que se prepara um caminho, meu amado? É se arrependendo. Nós precisamos nos arrepender, gente. Você precisa levar Jesus a sério. A voz de Deus precisa ser escutada nessa igreja. Um dia, quando Ele falar, irmãos, nós precisamos ouvir o que Ele está fazendo. O que é que Jesus está fazendo? Para onde que nós vamos? Porque quando nós paramos de ouvir a voz de Deus, irmãos, a gente inventa tudo. A gente inventa show. A gente tem que pagar cachês altíssimos para cantores, para ministros. Não tenho nada contra, irmãos. Quem dera nós tivéssemos condições de trazer uns pregadores famosos para cá de vez em quando. Seria bom demais. Mas a igreja que vai ouvir a voz de Deus. A igreja que o Senhor vai levar. E Ele vai levar uma igreja, amados. Ele vai levar um povo. A igreja que vai ser levada pelo Senhor para reinar com Ele eternamente, vai ser a igreja que conhece Ele. Já se viu uma pessoa casar e não conhecer a outra, irmãos? Imagine se a minha sogra liga para mim, Pedro, vem aqui para Novo Oriente. Oi, tudo bem? Meu nome é Valdene, vem aqui para Novo Oriente, tem uma mulher para casar contigo. É uma pessoa boa, pode vir, irmãos. Eu ia, se estava para um lado, eu ia para o outro. É enganar o outro, né? Não, você tem que conhecer a pessoa. Você namora o quê? Para conhecer. É bonitinha, é feinha, tem mau hálito, tem suvaqueira, é mal educado, bate na mãe. O que é? O Senhor não vai levar uma igreja que não conhece Ele, amados. Ele vai levar uma igreja apaixonada por Ele, irmãos. Mas você chegar na lua de mel, sai daqui, Deus me livre. Irmão, você acha que é isso que Jesus quer? Ele quer ir para as bodas do Cordeiro, irmãos. Para o grande jantar. Aí a gente acha que, eu estou na igreja porque caso eu morra, eu vá para o céu. Irmãos, a gente está muito enganado do que é o céu, irmãos. Para que nós venhamos a fazer parte do Senhor, nós temos que estar dispostos a ouvir a voz de Deus. Fique de pé. Vamos orar ao Senhor para encerrar. Se tiver só alguma musiquinha aqui só para consolidar, por favor. Eu sei que eu não sei como que você chegou essa noite, mas um dos grandes clamores de Deus no meu coração, irmãos, é para que essa juventude leve Jesus a sério. Ame o Senhor de verdade. Jovens, amem o Senhor. O Senhor ama vocês. Existe uma porta aberta, amados. Arrependa-se. Vai diante de Deus, sabe? Toma uma decisão radical, cara. Se você é uma jovem, chega pro teu namorado e diz: olha, você quer namorar comigo? Pois a gente vai namorar só se for um namoro santo. Não, mas eu sou homem, eu não aguento. Tu vai se abraçar com capeta. Comigo não.
vamos ser santos. Pedro, mas quando eu beijo, para de beijar. Quando eu pego na mão dela, bota a tua mãe no meio. Conversa pelo WhatsApp. Mas não negocia o Senhor, por favor. Você não vai querer um cara que depende de sexo para te amar e para estar contigo. Porque um dia você vai casar com ele. E no dia que você não puder dar sexo para ele, vai ter um dia que você não vai poder dar sexo para ele. Ele vai te deixar. Jovens, homens, santifiquem-se. Pedro, não é fácil. Eu sei. Eu sou igual a vocês. Eles pagam um preço no Senhor, cara. Paga um preço, cara. Vai chorar. Abre a Bíblia e diz: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Trava uma guerra em oração contra as suas vontades, contra os seus desejos. Por favor, jovens, amem o Senhor. Mas os meus amigos, cara, conversa com eles. Eles vão começar a te oferecer coisas. Você vai dizer: eu não quero. Eu não quero. Ah, pois eu não vou mais ser teu amigo. Vai doer. Vai doer. Mas vai valer a pena, cara. Seguir a Jesus nos proporciona muitas vezes momentos difíceis. Mas eu garanto para vocês que não teve um dia na minha vida que não valeu a pena. Paga um preço por Jesus, prepara um caminho para Ele. Porque um dia Ele vai voltar, amados. Vamos nos encontrar com Ele. Você não vai ter mais carência. Você não vai ter mais humilhação. Gaste a sua vida em conhecer ao Senhor. Faz uma amizade com Jesus. Esquece tudo, cara. Limpa a tua mente de pregação de YouTube. Gasta um tempo na Bíblia. Vai ler a Bíblia. E para de ler. Não para, mas não fica só em Provérbios e Salmos, não. Pedro, mas está difícil, cara. Acha o teu conforto em Deus. Pedro, eu olho, eu não sinto nada, mas eu te digo uma coisa: um dia, uma hora, um momento, você vai sentir. Ah, irmãos, e quando Ele vem, como diz aquela música, tudo perde o seu valor. Sabe, às vezes quando a correria bate, a correria bate assim no dia a dia, e aí, tipo, fiquei um dia sem ler a Bíblia, fiquei 2 dias sem ler a Bíblia, sem orar, irmãos. Aí começa a vir uma saudade, sabe? Irmão, não dá para explicar, irmãos. Começa a vir uma saudade de Jesus. Aí eu vejo uma pessoa na presença de Deus, eu fico com inveja da pessoa. Oh, Deus. Às vezes eu estou no carro, irmão, e eu estou chorando na direção. E ainda bem que eu botei um fumê mais escuro, porque o meu carro antigo dava para ver tudo. O povo ficava vendo eu lá, gritando, chorando. Disse: é um doido. Eu fingi que estava falando no telefone, né? Tem carro que tem telefone. Eu dou uns gritos no carro, ainda bem que ninguém me escuta na rua. Essa pregação, irmãos, nasceu no meu indo pegar a Milena para trabalhar, irmãos. Eu digo: Deus que é, irmão. Deus, o que é que o Senhor quer que eu fale na imersão? Aí o Senhor trouxe: olha, prepara o caminho, cara. Para que quando eu falar, não precise falar do deserto, mas eu fale dentro da igreja. Para que nós venhamos a ouvir a voz de Deus dentro da igreja. Irmãos, nós precisamos voltar a um evangelho que nós amamos os perdidos.
Nós precisamos voltar um evangelho, irmãos, que nós abraçamos os caídos. Irmãos, os falsos cristãos no Brasil travaram uma guerra contra os homossexuais. Agora toda a comunidade LGBT acha que os crentes odeiam os gays. Porque se um gay entrar dentro da igreja, irmãos, a gente aceita a tatuagem, glória a Deus. A gente aceita o pince, glória a Deus. Mas se o gay entra dentro da igreja, você tem que falar grosso agora. Não, você precisa se arrepender como eu. Pedro, mas eu sinto desejo por homens, eu sinto desejo por mulheres também. E aí, ok, eu sinto desejo por mulher, eu sinto desejo por mulheres que não são a minha esposa. E aí? Qual a tua diferença? Qual é a diferença do gay que olha para o homem, para o hétero que olha para a mulher que passa na rua, que não é a esposa dele? Todos precisamos nos arrepender. E o mesmo Jesus que perdoa o hétero, perdoa o gay. Um dos grandes avivalistas que teve no século passado, esqueci o nome dele, mas o movimento Jesus Movement, um dia ele falou que ele acha, acredita ele, que um dos grandes, o último derramado do Senhor, um derramado do Espírito Santo de Deus, vai ser no meio dos homossexuais. E não confunda, irmãos, o amor de Deus pelos homossexuais como aceitação da prática homossexual. Não é isso. Mas é que Deus ama ele assim como ele me amou sem aceitar a minha prática. Nós precisamos amadurecer quanto a isso. Nós precisamos, irmãos, sabe uma coisa que mais me ofende? Uma coisa que mais me ofende é crente intrigado dentro da igreja, irmão. Irmãos, isso me ofende de um jeito. Crente que não fala com o outro. Não, ele pecou. Não, ele é isso. Vai se converter, cara. Que evangelho você segue? Que Bíblia você leu? Que passagem da Bíblia diz que nós não devemos amar? Que passagem da Bíblia te dá o direito de não falar com teu irmão? Se a Bíblia diz, se você está mal com teu irmão, vai até ele, pede perdão e devolve a tua oferta. Que passagem da Bíblia diz que nós não somos capazes de abraçar o quebrantado e o arrependido? Que passagem da Bíblia diz isso? A ira de Deus está sobre os que praticam a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É o que peca e sorri para o pecado. Contra esses a Bíblia diz que o Senhor os entregou aos seus próprios pecados, para que eles possam sofrer a ira de Deus. Mas a prostituta, o adúltero, o caído, o Senhor sentou à mesa deles. Vamos voltar ao evangelho, amados.